Boas-vindas a esta nossa análise. Vamos direto ao ponto e desvendar a economia real por trás da revenda de veículos de leilão, usando estritamente dados concretos e diretos do mercado. O objetivo aqui é entender como pegar aquela informação super técnica e transformar em uma estratégia sólida e extremamente lucrativa. Para começar, vamos encarar aquela questão que tira o sono de muita gente no mercado automotivo. Será que o simples rótulo de leilão destrói automaticamente o valor de revenda de um veículo? É uma dúvida super natural, mas o mergulho que a gente vai dar hoje vai muito, mas muito além do que o pessoal costuma supor por aí. Para organizar nossa conversa de um jeito bem prático, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, o mito da desvalorização. Na sequência, o que realmente importa. Depois, os 5 critérios essenciais. Pulamos para as ferramentas para revenda e fechamos com as dúvidas frequentes do mercado. Ponto 1. O mito da desvalorização, separando a origem da realidade. É preciso encarar logo de cara aquele elefante na sala. Existe um abismo, literalmente um abismo, entre o mito e a realidade. O mito prega que a origem de leilão já despenca o preço de tabela do carro. Mas sabe o que a realidade fria dos números nos mostra? O que realmente destrói a margem de lucro são os sinistros graves e os consertos mal feitos. O simples fato de um carro ter passado por um pátio de leilão é isoladamente um dado totalmente neutro. Isso nos leva à seção 2, o que realmente importa. O histórico revela a verdade. Olha só, o leilão é apenas a praça onde o negócio acontece. O que dita o preço na ponta da linha é a condição real do ativo. Se o carro junta estas características exatas, um sinistro leve, um reparo perfeito, a documentação 100% em dia e um bom estado de conservação, adivinha? O potencial de revenda é idêntico ao de um carro igualzinho que nunca pisou num leilão. A desvalorização real só entra na conta quando rola um histórico pesado de danos ou quando o documento está todo enrolado. Entrando agora na nossa terceira parte, os 5 critérios essenciais, o guia definitivo para uma arrematação lucrativa. Para dominar esse jogo e agir só com base em fatos, a gente precisa analisar 5 coisas essenciais. Primeiro, qual é o tipo e o tamanho do sinistro? Segundo, a qualidade da papelada, dos documentos. Terceiro, a margem de compra lá na tabela FIPE, que é o nosso principal termômetro. Quarto, o estado da mecânica. E quinto, o modelo e o ano. Pegando o primeiro critério, que de longe é o que mais pesa, a gente tem que traçar uma linha bem clara aqui. Um dano puramente estético quase não arranha a revenda, desde que o funileiro tenha feito um trabalho de primeira. Por outro lado, um dano estrutural, aí a conversa muda. É um impacto financeiro que fica para sempre e não dá para simplesmente maquiar e apagar. E para equilibrar esse risco na hora da compra, o foco tem que estar num número que é quase mágico. Garantir um desconto de 30% a 60% da FIPE na hora de bater o martelo é absolutamente vital. Essa margem é um verdadeiro colchão financeiro. É ele que abraça a margem de lucro e garante que vai sobrar fôlego para pagar a oficina sem sufoco. Agora, o quarto critério quebra um paradigma gigante no nosso mercado. Sabia que um carro com um pequeno sinistro no passado, mas com motor e câmbio redondinhos, muitas vezes vende muito mais caro do que um carro com histórico limpo, mas que está com a mecânica pedindo arrego? Pois é. O fato do carro rodar macio e sem problemas tem um peso enorme na decisão final de quem está comprando. E para fechar essa lista, entra a questão da liquidez. Tem categoria de carro que gira tão rápido nas lojas que o pessoal nem liga tanto para essa história de leilão. A gente está falando de SUVs compactos, picapes e aqueles sedãs bem populares. Nessas categorias, a sede do mercado é sempre altíssima. Parte 4. Ferramentas para revenda. As plataformas e suas vantagens estratégicas. Para fazer o negócio girar, é fundamental conhecer as grandes plataformas e cada uma delas tem uma vantagem tática super específica. A Calazans Leilões foca pesado em entregar laudos cheios de detalhes e muita variedade. Já a Freitas Leiloeiro, com seus mais de 9.500 lotes, é o grande nome em clareza de documento nos leilões judiciais. E tem a VIP Leilões, que traz um benefício prático absurdo. Eles deixam visitar o pátio para checar a mecânica dos mais de 11.000 lotes antes do leilão começar. E olha o resultado incrível de poder abrir o capô e avaliar a mecânica lá no pátio da VIP Leilões. A taxa de satisfação bate na casa dos 91%. Isso é a prova de que ir lá, sujar um pouco a mão e conferir de perto, corta surpresas pela raiz e joga o sucesso do investimento lá para cima. Mas claro, avaliar de casa também mudou de patamar. Plataformas feitas aquelas ANs hoje oferecem uma transparência que chega a ser fantástica.
Os laudos trazem fotos em altíssima resolução e um histórico totalmente verificável. Dá para calcular cada centavo do investimento e do risco, transformando o que antes era um tiro no escuro em um baita argumento de venda super embasado. E chegando na reta final, seção 5, dúvidas frequentes do mercado, aspectos legais e muito práticos. Aquela pergunta de $1 milhão que não quer calar. Na hora de fechar a venda do carro, a gente precisa mesmo falar abertamente que ele veio de leilão? E a resposta é um sonoro e direto sim. A lei é muito clara. Omitir um fato importante do histórico do carro é violar o Código de Defesa do Consumidor na cara dura. Mas de verdade, não precisa ver a transparência como um fantasma. Colocar o laudo e as fotos da plataforma na mesa não é um peso, é uma demonstração de honestidade que cria uma confiança gigantesca com o cliente. Tá bem, mas o que a gente deveria estar caçando ativamente por lá? Os melhores ativos costumam ser os carros de retomada de financiamento. Sabe aqueles carros que o banco pega de volta por falta de pagamento? Eles geralmente estão com um documento redondinho e só tem uns arranhões leves. Além desses, as frotas de empresas que estão sendo desativadas e que ainda estão com a mecânica em dia, e lógico, aqueles modelos queridinhos que vendem como água na região, são apostas certeiras. E indo agora para um extremo bem delicado, e se o carro tomou um sinistro total? Será que dá para arrumar e vender para alguém rodar normalmente na rua com a família? Não, de jeito nenhum. Além do Brasil, não deixa margem para isso. Um carro que teve perda total decretada pela seguradora está totalmente proibido de voltar a rodar no dia a dia. Eles só podem ser arrematados para coisas muito específicas, como desmanche para tirar peça ou para correr em pistas fechadas. Ter essa regra na cabeça salva qualquer um de cair numa armadilha financeira ilegal gigantesca. Para amarrar tudo que a gente viu aqui, a grande sacada é uma só. A origem no leilão definitivamente não é o fim do lucro. Muito pelo contrário. Usar os laudos e toda a documentação para jogar limpo é o que justifica o preço cobrado. É esse tipo de clareza que quebra qualquer resistência de quem está comprando e garante que aquele lucro que foi calculado lá atrás realmente vá para o bolso. E com todo esse arsenal de informações na mão, fica a reflexão final. Levando a sério e aplicando esses 5 critérios de forma rigorosa, será que a próxima arrematação vai de fato blindar e alavancar a margem de lucro projetada? A estratégia está montada e os dados não mentem. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise e excelentes negócios para todo mundo.